É comum o paciente ter dúvidas antes da cirurgia de coluna. E são vários os temas e eles sempre se repetem, né? Alimentação, curativos, caminhadas, esportes e assim por diante. Eu separei aqui algumas das principais perguntas que eu escuto no meu consultório e espero que seja muito útil para você que está em programação de fazer a cirurgia de coluna. Em que posição posso dormir após a cirurgia? Depois da cirurgia, você vai poder dormir na posição que achar mais confortável, né? Não precisa ter medo de se virar e um ponto abrir, por exemplo, né? Os pontos estão muito bem feitos lá dentro. Você pode se virar de um lado, pode se virar para o outro, barriga para cima, barriga para o lado, até mesmo barriga para baixo, se você assim preferir. Quando poderia andar após a cirurgia? Bom, depende muito do tipo de cirurgia, né? As cirurgias de descompressão, hérnia de disco cervical, hérnia de disco lombar, né, estenose do canal lombar, permitem que o paciente ande no mesmo dia da operação, né? É claro que depende da hora que termina a cirurgia, né? Uma cirurgia que foi feita à tarde ou à noite, em geral o paciente dorme e no dia seguinte anda. Agora, numa cirurgia feita pela manhã, ele vai poder andar à tarde junto com a fisioterapia. Em cirurgias maiores, por exemplo, cirurgias de escoliose, em geral se esperam 2 dias para caminhar, mas em todas elas o paciente sai andando do hospital. Quando voltar a fazer atividade física? Essa é um ótimo questionamento, as pessoas cada vez mais querem fazer esporte, isso depende do tipo de cirurgia que for feita. Em geral, caminhadas leves são autorizadas no dia seguinte da operação. No próprio fisioterapeuta vai te ensinar a fazer alguns exercícios sem peso naturalmente durante a internação e você já vai começar a fazer esses exercícios em casa, então isso já é um tipo de atividade física. Agora, academia, ferro, atividades com peso mais vigorosas, nós esperamos 45 dias, 6 semanas ou 1 mês e meio para que isso possa ser feito. Se você fez uma artrodese de coluna, colocação de parafuso e enxerto ósseo, depois de 45 dias são autorizados exercícios moderados, Em geral, depois de 3 meses, 90 dias, para quem fez artrodese, os exercícios são liberados aí de uma forma geral. Relação sexual. Quando que vou poder após a cirurgia? Bom, relação sexual, assim como atividades esportivas ou esforços intensos, devem ser evitados nas 2 primeiras semanas após a cirurgia. Por que isso? Para evitar dor, desconforto, a formação de algum hematoma no local da operação. Passadas as 2 semanas iniciais, a coisa fica um pouco mais tranquila, você pode começar a ter relações sexuais progressivamente. Começa devagar e progressivamente até os primeiros 45 dias. Com 45 dias, vida normal, assim como esportes, as atividades mais intensas são totalmente liberadas, e isso também se aplica à relação sexual. O que posso comer após a cirurgia? Existe alguma restrição de alimentos? Após a cirurgia, você vai poder comer praticamente tudo. A única recomendação que nós fazemos é que nas 2 primeiras semanas você tenha uma dieta mais laxativa. Tome bastante líquido, coma mamão, ameixa, laranja. Você pode usar algum tipo de medicação probiótica, como por exemplo tamarine, 1 colherada à noite, durante os primeiros 15 dias, porque algumas medicações deixam o intestino um pouco mais preguiçoso. Ainda no primeiro mês, deve-se evitar o uso de bebidas alcoólicas e cigarro, principalmente se você for submetido a uma artrodese de coluna. Fora isso, a alimentação ela é totalmente liberada. É comum o trânsito intestinal ficar preguiçoso após a cirurgia? Sim, é comum o trânsito intestinal ficar um pouco mais preguiçoso depois da cirurgia. E são várias razões para isso. O estresse cirúrgico, as medicações, o imobilismo. Então, por isso, a gente sempre toma algumas medidas como evitar ficar imobilizado por muito tempo, ou seja, movimentar o mais rápido possível, algumas medicações probióticas para facilitar o trânsito intestinal e a dieta laxativa. Se ainda assim, depois de 2, 3 dias, o seu intestino não funcionar, você deve comunicar à equipe médica. Quando posso voltar a dirigir após a cirurgia? O tempo médio que nós pedimos para não dirigir após a cirurgia de coluna são 3 semanas.
Mesmo com carro automático, né? Às vezes você tem que tomar medidas bruscas, frear, virar, olhar no trânsito. Né? E nós não queremos que você tenha dor e desconforto num pós-operatório recente. Em geral, 3 semanas após a cirurgia, dirigir é então liberado. Quantos dias vou ficar com o curativo e quando deve ser feita a troca? Bom, hoje em dia nós utilizamos curativos como esse daqui de plástico, tá? Você vai receber uma troca de curativos antes da sua alta e vai levar curativos reservas como esse para casa, tá? O curativo hoje em dia ele é impermeável, ele é plástico impermeável, né? Então ele permite que você tome banho com ele também. Então esse aqui é um curativo que vem com essa almofadinha, um curativo plástico, tá? Que ele abre fácil aqui e cola na pele, tá bom? O curativo, né? Ele é branquinho, ele é limpinho dessa maneira. É normal sair algum tipo de secreção nos primeiros dias após a cirurgia. Se essa secreção começar a manchar e amarelar o curativo, é a hora de trocar. Se isso não acontecer, esse curativo pode ficar por até 5 dias, não tem problema nenhum. O que não pode é entrar água ou molhar de dentro para fora. Então por isso é bom sempre ficar atento se o curativo está bem aderido à pele, se ele não está soltando ou entrando água, ou se existe alguma sujeira de dentro para fora que pode estar deixando a pele úmida. Se isso acontecer, você deve fazer a troca de curativo. A cada troca de curativo é importante lavar com água e sabão. Você pode lavar com esse tipo de sabão chamado clorexidina. Isso aqui é entregue pela nossa equipe, mas pode ser comprado também em farmácia. Se você não tiver clorexidina, pode ser usado um sabonete comum, ou um sabonete antisséptico, como por exemplo o Protex. Né? Importante sempre estar com as mãos limpas na hora da troca do curativo. Pode usar água corrente, lavar com sabão em abundância, secar com uma toalha limpa, tira uma foto e manda para a nossa enfermeira. Né? A gente vai avaliar o curativo, né, e orientar por mais quanto tempo que ele deve ser feito. Em geral, os curativos são utilizados por 2 semanas, por 15 dias. Após isso, a pele já está totalmente cicatrizada e os curativos então podem ser terminados, descontinuados.